Será que fé e lógica andam juntas? Hoje a gente vai mergulhar em A Lógica de Deus, de Ravi Zacarias. É um livro que não tem medo de encarar as perguntas mais difíceis, sabe? A ideia principal é mostrar que a visão de mundo cristã pode sim oferecer um conjunto de respostas bem coerente para as questões mais profundas da vida. Vamos ver como essa argumentação é construída. Então, para começar, o livro já joga um desafio na mesa. Quais são as perguntas que todo mundo, uma hora ou outra, acaba se fazendo? A tese é que qualquer sistema de crença, seja religioso ou não, precisa conseguir responder a 4 questões fundamentais para fazer sentido como um todo. E aqui está o pulo do gato. Por trás de toda pergunta existe uma pessoa. O livro defende que a gente não está falando de filosofia abstrata, de algo distante, não. A gente está falando de buscas muito pessoais e muitas vezes bem angustiantes. É a nossa própria necessidade de respostas que nos move. Bom, para poder analisar qualquer visão de mundo de forma justa, o livro sugere um referencial, um framework. E tudo começa com aquelas 4 perguntas essenciais que, segundo o autor, precisam ser respondidas de um jeito que faça sentido. E aqui estão eles, os 4 pilares: origem, significado, moralidade e destino. Juntos, eles são a base de qualquer cosmovisão. O grande desafio, de acordo com o livro, é que as respostas para cada uma dessas perguntas não podem ser isoladas, elas precisam se encaixar, formar um todo coerente. Mas não adianta só ter as respostas, né? O autor propõe 3 testes para a gente ver se elas param de pé. Primeiro, consistência lógica. As respostas não podem se contradizer. Segundo, adequação empírica. Elas têm que bater com a realidade que a gente observa. E terceiro, relevância existencial. Elas precisam fazer sentido na nossa vida prática. Ok, agora a gente vai entrar num terreno um pouco mais espinhoso. Vamos ver como o livro lida com 2 dos maiores obstáculos que as pessoas encontram quando pensam sobre fé. O primeiro grande obstáculo é essa ideia de que uma religião possa ser a única verdade. O livro argumenta que a exclusividade é uma característica da própria verdade. Pensa só, se algo é verdade, o oposto tem que ser mentira. A Terra não pode ser redonda e plana ao mesmo tempo. A verdade, por natureza, exclui aquilo que não é verdade. E este slide ilustra isso muito bem. A exclusividade não é uma coisa só do cristianismo. O islamismo, com suas próprias crenças, e até mesmo o naturalismo, que é a ideia de que só o mundo material existe, também fazem afirmações exclusivas. Então, a questão não é se a verdade é exclusiva, mas sim qual dessas alegações de verdade se sustenta. Isso nos leva para aquela que talvez seja a pergunta mais pesada de todas, a questão da dor e do sofrimento. Muita gente aponta isso como o principal motivo para duvidar da existência de um Deus bom. A resposta do livro a essa questão segue uma linha de raciocínio bem interessante. Olha só, quando a gente chama algo de mal, como sofrimento, a gente está partindo do princípio de que existe um bem para servir de comparação. E a existência desse bem sugere que existe uma lei moral universal. E se existe uma lei, argumenta o autor, faz sentido pensar que existe um legislador por trás dela. Para deixar isso mais palpável, o autor conta a história de uma mãe que orava para que a filha, que nasceu com uma condição rara que impedia de sentir dor, pudesse ter essa sensação. Por quê? Porque a dor serviria como um alerta, um sistema de defesa para protegê-la de machucados e doenças que ela nem saberia que tinha. A dor, nesse caso, apontaria para um mal maior. Depois de montar essa estrutura e encarar esses desafios de frente, o livro finalmente apresenta sua tese central, a resposta única que, segundo ele, é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. E aqui o livro faz uma distinção que é fundamental. O autor conta que, numa conversa com estudiosos budistas, eles disseram que o budismo continuaria válido mesmo que ficasse provado que Buda nunca existiu. Em contraste, o argumento é que o cristianismo não é só uma filosofia. Ele está totalmente ligado à pessoa histórica de Jesus. Sem ele, a fé cristã não existe. E essa singularidade de Cristo é apresentada em 4 pilares. Primeiro, no diagnóstico que ele faz da condição humana, não como um problema externo, mas como uma questão do coração. Segundo, na solução que ele oferece, perdão através da graça, não por merecimento. E por fim, no seu caráter perfeito e na sua ressurreição, que o livro aponta como a validação final da sua autoridade divina. Tá, mas como essa lógica toda se encaixa na nossa vida, no dia a dia? Para explicar isso, o livro usa uma metáfora muito bonita, a do grande tecelão. A ideia é que Deus estaria tecendo uma tapeçaria com os fios da nossa vida
incluindo os fios escuros das decepções e dores, para criar um desenho final com propósito e beleza. E o mais interessante é que essa citação vem de uma história pessoal do próprio autor. Uma rejeição que ele sofreu da Força Aérea, que na época pareceu o fim do mundo, acabou sendo o evento que mudou completamente o rumo da vida dele, algo que ele só foi entender muito tempo depois. E isso tudo nos leva a um ponto final, que é crucial. Ter respostas na cabeça não é o fim da linha. O livro argumenta que a verdade não é algo para ser apenas entendido intelectualmente, mas sim para ser vivido. O livro defende que, muitas vezes, o maior obstáculo para a fé não é a falta de lógica, mas a falta de um bom exemplo na vida de quem acredita. Tem uma citação forte que diz que existem 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João e a vida do cristão, e a maioria das pessoas só vai ler o último. No fim das contas, o objetivo não é só dar respostas abstratas, mas criar uma conexão pessoal com quem busca. O autor usa o exemplo de Jesus com a mulher no poço, onde ele vai de uma discussão teológica para a sede real e pessoal da alma dela. E toda essa exploração, toda essa jornada se resume a uma pergunta bem direta e pessoal que o livro faz a quem está lendo. A ideia é que o caminho espiritual de uma pessoa vai ser definido por aquilo ou quem é o verdadeiro dono do seu coração. E para fechar, fica essa reflexão final. Nessa nossa busca, será que estamos atrás apenas de respostas que acalmem a mente? Ou será que, lá no fundo, o que se busca é uma pessoa com quem se relacionar? Talvez a busca pela verdade seja, na verdade, a busca por uma pessoa.